De onde veio a sua tempestade? As tempestades da vida, assim como os milagres, podem apresentar desafios e oportunidades tremendas de crescermos. Porém, faz muita diferença em que tipo de tempestade você está. Algumas tempestades, embora enviadas pelo diabo, podem nos provocar e nos convidar a usar a revelação que já temos. Elas são milagres esperando para acontecer, como nesta passagem de Marcos 4 versículo 35, 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então, lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas há outros tipos de tempestades que Deus envia para nos mostrar que estamos indo na direção errada, como essa tão familiar. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez, assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas 1 versículo 4, 6. Observamos nessas passagens duas tempestades, e dois propósitos diferentes para cada uma delas. Uma foi enviada por Deus, a outra pelo diabo. Cada situação envolvia um homem dormindo no barco, um por causa da depressão e como uma maneira de escapar da sua realidade desagradável, o outro porque ele estava vivendo a realidade do reino na terra, e no reino não havia tempestade. A questão é, em que tempestade você está? E você está lidando com ela da maneira que Deus quer que você lide com ela? Você deixou que os milagres passados sejam um tutor, que o levem a um lugar de fé adequado ao seu desafio atual? A tempestade dos discípulos foi enviada pelo diabo para impedir que eles fizessem a vontade de Deus. A tempestade de Jonas foi enviada por Deus para fazê-lo voltar à vontade de Deus. Algumas pessoas enfrentam tempestades porque viraram à esquerda quando Deus virou à direita. Deus, em sua misericórdia, traz uma tempestade para trazê-las de volta. Outras enfrentam tempestades porque estão no meio da vontade de Deus. Deus não gosta da tempestade, mas Ele quer treinar você para usar as ferramentas que Ele lhe deu para acalmar a tempestade. A maioria de nós se encontra em uma tempestade e conclui instantaneamente que a nossa função é clamar a Deus para intervir e mudar a nossa circunstância. Mas esse não é o propósito da tempestade. Se apenas clamarmos, estamos abdicando do nosso papel em um milagre. Deus nunca permite uma tempestade sem primeiro dar as ferramentas para acalmá-la. Ele quer que usemos essas ferramentas para gerar um resultado milagroso. Pense no maior conflito ou crise da sua vida no ano passado. Eu lhe garanto que com certa dose de análise, você poderá identificar as ferramentas que Deus colocou em sua vida para cuidar desse problema. Ele permite problemas nas nossas vidas para que possamos vencê-los, não apenas para que clamemos a Ele todas as vezes. As ferramentas estarão no barco conosco, mas o inimigo soprará os ventos do medo para nos fazer esquecer onde as ferramentas estão. Muitos de nós vemos a tempestade e oramos como os discípulos oraram quando viram Jesus dormindo no barco: O Senhor não se importa que pereçamos. Jesus se levantou e respondeu à oração deles. A maioria de nós se sente bem quando Deus atende às nossas orações. Podemos até aplaudir os discípulos por fazerem a coisa certa nessa circunstância, mas Jesus voltou-se para eles e disse: Como é que não tendes fé? Espere um instante. Eles devem ter pensado: Eu tive fé suficiente para vir falar com o Senhor. E o Senhor fez o que eu pedi. Pensei que eu fosse pago para orar, e o Senhor fosse pago para fazer. Não. É nossa responsabilidade ordenar que aquele obstáculo desapareça.
O ministério de grande parte das pessoas envolve tentar fazer Deus consertar problemas na terra quando deveríamos estar ordenando que as tempestades se acalmassem. Deveríamos ver as situações da perspectiva do céu e declarar a palavra do Senhor, e ver o céu invadir a terra. Tenho um tremendo amor e respeito pelo ministério de intercessão, já que sou casado com uma grande intercessora. Mas muitos intercessores gemem e resmungam e choram e ficam deprimidos o tempo todo, e chamam isso de intercessão. Eles nunca chegam a um ponto de fé quando oram. Sei como é isso. Houve períodos em minha vida em que eu orei por muito tempo, muito diligentemente, com muita disciplina, muito impressionado, como se devesse contar as horas. Deus nunca me penalizou por isso porque Ele conhecia a sinceridade do meu coração. Mas, na verdade, do tempo que passei orando, pouco dele foi orando com fé. A maior parte dele foi com depressão, desânimo ou como quem carregava um fardo. A tragédia é que muitos crentes ainda não conseguem distinguir a diferença entre o fardo do Senhor e o peso da sua própria incredulidade. Quanto pior as pessoas se sentem depois que terminaram de orar, mais elas se sentem gratificadas por serem intercessoras ungidas. Não há problemas em começar por aí, mas faça o que for necessário para chegar a um lugar de fé. Esse tipo de intercessão recalcitrante é o oposto do que Jesus espera de nós quando enfrentamos tempestades. Se Jesus está dormindo no seu barco, não é porque ele está esperando que você o desperte com o seu choro ou com as suas orações fervorosas. É porque você tem um propósito divino. Ele está querendo que você use as ferramentas que ele lhe deu para gerar o resultado celestial. Alguns mestres ensinam que Deus gosta de esperar até o último minuto para intervir e mostrar a sua soberania. Eles pensam que essa é a maneira inteligente e bonitinha de Deus mostrar que estava no controle o tempo todo. Você ouve as pessoas dizerem: Deus nunca se atrasa nem se antecipa, mas ele chega na hora certa. Mas, de modo geral, Deus não trabalha assim. Se ele sempre intervém no último minuto, em geral é porque nós não usamos as ferramentas que nos foram dadas para início de conversa. Se você está enfrentando uma batalha espiritual, geralmente é porque foi treinado para esse momento. Isso significa que você passou por coisas na sua vida que deveriam ter lhe ensinado a reagir à atual tempestade. Quando os problemas surgem, você já teria de saber a coisa certa a fazer. Você não deveria ter de buscar a Deus durante horas de oração em desalento. Você deveria estar pronto para entrar em cena e dizer: creio que Deus fará um milagre nesta situação. Aquele filho desviado voltará para casa. Essa doença no seu corpo está quebrada, no nome de Jesus. Essa crise financeira está encerrada. A hora de orar é antes disso, como Jesus orava clamando a Deus nos momentos em particular, quando não havia nada acontecendo de errado. É assim que armazenamos poder e criamos uma atmosfera interior de paz e fé que levamos conosco para a situação perturbadora. Não vamos desperdiçar os nossos milagres.